Vamos falar um pouco sobre anime e mangá aqui. Se você tentar tirar alguma conclusão sobre Sakura Card Captor, que é um anime e um mangá que foi muito popular no Brasil e no Ocidente de forma geral, o que se você parar pra pensar é muito esquisito, dado algumas coisas no conteúdo dessa história, a conclusão que parece ser possível tirar dali é alguma mensagem razoavelmente parecida com toda forma de amor é legítima. A primeira vez que eu ouvi isso não foram vozes da minha cabeça que falaram, foi no canal do VideoQuest. Inclusive a gente do podcast Afogados no Sofá tem um podcast inteiro sobre Clamp, e se você quiser conferir algumas análises sobre anime e mangá, você pode escutar a gente lá no Spotify ou no site www.afogadosnosofá.com. Veja só, se você é uma pessoa que vive no mundo real, já saiu na rua, assim, pagou uma ou duas contas, você sabe que, obviamente, nem tudo é legítimo. Principalmente considerando o que tem dentro dessa história, que são vários tipos de romance, incluindo romances entre alunas, muito jovens, e professores. Esse é o exemplo mais extremo a ser citado. Obviamente que tem vários tipos de romance nessa história, e o que as autoras da Clamp parecem estar fazendo é tentando dar uma grande passada de pano para toda forma de amor, ou toda forma de desejo. Pelo menos numa leitura ocidental, desde os gregos, a gente sabe que desejo e amor são ideias altamente correlatas. Pelo menos um tipo de amor. Afinal de contas, os gregos tinham vários termos para o que hoje a gente traduz como amor. Tem a filia, tem o eros, tem o ágape, etc, etc. O amor relacionado à ideia de desejo é o amor eros. Esse é o assunto abordado, já que a gente está falando dos gregos, na obra do Platão, O Banquete. É um livro inteiro sobre isso. Qual é a natureza do amor? Eros, no caso. Ou do desejo, se você preferir essa tradução. Talvez seja até melhor, inclusive. A conclusão que o Platão chega nessa história, fazendo um desvio aqui de 2000 anos, é que o desejo, ou amor, ou eros, é uma espécie de propulsionador de conexão entre coisas. Pode ser uma espécie de propulsão entre o seu desejo de conexão com outro corpo humano, por exemplo, que é um exemplo que o Platão dá e que a personagem Diotima põe numa das escalas mais baixas do que é possível se expressar em termos de eros. Pode ser o seu desejo de conexão com o conhecimento, por exemplo, que já é, na opinião do Platão, um nível mais elevado de desejo. E pode ser, em última análise, uma espécie de amor ou desejo pelo próprio amor ou desejo, ou algum tipo de fundamento último da realidade. Esses seriam os níveis mais elevados de eros. Ou seja, para o Platão, aquilo que fundamenta o desejo entre as coisas mais básicas e mais, entre aspas, baixas, também é o fundamento da coisa que justifica ou que propulsiona de alguma forma, se for trabalhado e elevado, o desejo às coisas mais elevadas. Então, quando eu falo da ideia que aparentemente esse mangá está tentando comunicar toda forma de amor é legítimo, dá para dizer, numa perspectiva ocidental, que está se falando ali que toda forma de desejo é legítima. Mas como eu falei no começo, se você é uma pessoa real, você sabe que nem toda forma de desejo é legítima. Afinal, nem tudo que você deseja é legítimo. Você pode terminar de almoçar e desejar uma fatia de bolo de chocolate, mas às vezes você sabe que aquilo não é o melhor para a sua saúde. E particularmente aquela relação ou aquelas relações entre aluna e professora, Sakura e Yukito, aos olhos de qualquer pessoa minimamente razoável, não parece ser exatamente legítimo. Você pode considerar que aquilo é uma espécie de ferramenta de roteiro que as autoras da Clamp estão usando para uma espécie de recurso retórico, querer comunicar o ponto delas e tal. Só que isso não cola muito. Para começar, que quase tudo que vem da Clamp, na minha opinião, já deve ser tomado com certa suspeição. A Clamp é uma espécie de galinheiro sem galo, assim. Muita coisa estranha passa nas mãos daquele grupo ali. E a gente sabe também que muita coisa que vem do Japão, em termos do que eu estou chamando de relacionamentos aparentemente legítimos, se é que vocês entendem o que eu estou falando, também deve ser olhado com extrema suspeição. O que é muito estranho, pensar que uma cultura tão apolínea e complexa como a japonesa abre espaço para fenômenos desse tipo. Mas afinal de contas, se eu estou dizendo aqui para vocês que me parece equivocado o que essa história parece estar tentando comunicar, que é uma espécie de legalização de toda forma de desejo,
Por que exatamente isso é equivocado? Toda forma de desejo, de fato, é ilegítima? Mais uma vez, se você é uma pessoa real e concreta, você sabe que existem desejos que são legítimos e existem desejos que são ilegítimos. Você tentar passar toda forma de desejo como legítimo, toda forma de amor, de eros, me parece ser uma espécie de tentar jogar uma mentira dentro de 9 verdades. Mais ou menos como o diabo vai tentar fazer assim com você. Ou tentar jogar o bebê fora junto com a água do banho suja. Sabe, um determinado grupo de pessoas ou pessoa pode querer chegar para você e tentar te convencer que, olha, se essa forma de amor é legítima e essa forma de amor é legítima, essa aqui também é, sabe? Mais uma vez, já que a gente estava falando dos gregos, pelo menos aqui no Ocidente, isso que eu estou falando nunca foi segredo para nenhum dos antigos. Isso não deveria ser segredo para a gente depois de 2000 anos de história, mas infelizmente na modernidade, por conta de uma espécie de revolta metafísica contra o que os estruturalistas chamam de falogocentrismo, a gente jogou fora muitos bebês com a água do banho e acabou se jogando fora a noção de que, e é isso que desde os gregos já se sabia, alguns desejos são legítimos e outros não. Mas o que legitima os desejos? Essa é uma pergunta excelente. Voltando ao banquete do Platão, olha o que ele falou. A mesma origem do que gera os desejos elevados é dentro do ser humano o que potencialmente pode gerar os desejos não elevados. Se você parar para pensar, a mesma coisa dentro da alma que parece levar a gente em direção a desejos legítimos é potencialmente o que pode levar a gente em direção a desejos legítimos. Ilustrando com uma história, já que a gente está falando dos gregos, pega a história da Medusa, por exemplo. Certamente o intelectual moderno vai tentar te convencer que a história da Medusa é uma história simplesmente sobre uma pessoa injustamente abusada e etc. Ah, legal isso, mas tem alguma coisa mais profunda aí? Veja só, sempre na mitologia grega que se fala em serpentes ou cavalos, está se falando de desejos, simbolicamente. Por quê? Pare para pensar na experiência humana com um cavalo, por exemplo. O cavalo é um bicho cuja principal característica da interação humana com ele é: o cavalo é um bicho que precisa ser domado. E é um bicho razoavelmente difícil de domar. Se você é um bom domador de cavalos, para um grego, simbolicamente você é um bom domador dos seus próprios desejos. Porque você consegue manobrar aquele bicho enorme, então você consegue manobrar você mesmo. Na Ilíada, por exemplo, já que a gente está falando dos gregos, o Heitor é chamado de domador de cavalos. Isso tem um motivo. A serpente simboliza o desejo por vários motivos. Primeiro que ela se arrasta na terra, nas coisas de baixo. Ela tem a língua bifurcada, então é um símbolo de uma espécie de escolha moral. Ela é sinuosa e se esconde. A Medusa é uma mulher com cabelos de serpente, que, quando morre, a partir do seu sangue surge um cavalo. Só que um cavalo alado, que é o Pégaso, que o herói, que derrota a Medusa, consegue usar para alçar voos. Então olha que interessante. É possível usar os seus cavalos, que vão nascer de dentro dessas coisas serpentinas dentro de você, para alçar voos altos. É mais ou menos isso que o Pégasus quer dizer simbolicamente. Dentre várias interpretações, o Pégaso é uma espécie de desejo humano legítimo. É um cavalo, ou seja, é uma espécie de desejo humano, mas que consegue alçar voo. Isso quer dizer que nem tudo que nasce de dentro do nosso coração, nosso eros, é ilegítimo e baixo. Algumas coisas são potencialmente legítimas e elevadas. Como já disse o Platão, o mesmo eros que gera os sentimentos elevados gera os sentimentos baixos também. Mas a questão é, como é que a gente vai saber diferenciar o que nasce dentro da gente, que é elevado, o que é baixo? Bom, para essa resposta a gente vai ter que recorrer a uma espécie de salto metafísico em relação à cultura grega, que é a cultura judaico-cristã, que vai dizer que para a terra ser legitimada, ela precisa mais ou menos casar com o céu. Como na teogonia dos gregos, como na história do Zeus, que casou com a Hera e foi presenteado com maçãs de ouro, as maçãs das Hespérides. São maçãs, ou seja, são coisas da terra, mas que são de ouro, que é uma coisa do céu. Então a maçã de ouro é uma espécie de desejo legítimo, assim como o cavalo que voa é uma espécie de desejo legítimo. Mas para um desejo ser legitimado, ele precisa, simbolicamente, se casar com as coisas de cima. Ou seja, só algo que vem de cima consegue justificar e legitimar as coisas que existem aqui embaixo. E isso é importante notar. Não é que todo desejo seja ilegítimo. Alguns são, outros não.
E o grande diferenciador disso, o grande legitimador dos desejos é o céu. São as coisas de cima, são as grandes leis espirituais, são as grandes noções metafísicas. São essas coisas que vão legalizar as coisas baixas. Se você acha na sua vida que tudo que vem das suas vontades mais materiais e carnais estão equivocadas, não é exatamente esse o caso. Mas para você saber se elas estão equivocadas ou não, ou seja, para você saber se aquele desejo de fazer aquela coisa, comer aquele pedaço de bolo de chocolate, é legítimo ou não, você precisa passar por uma espécie de filtro moral, metafísico, elevado. É por isso que o relacionamento sexual legítimo, na cultura judaico-cristã, precisa passar pelo filtro do casamento. Não é que toda relação sexual é legítima, mas para você ter certeza que essas coisas são legítimas, se ela passar pelo filtro de uma espécie de junção do céu e da terra, que é o casamento, simbolicamente, você já vai ter um razoável grau de razão que essas coisas são legítimas. Quando você não tem essa espécie de filtro metafísico que legitima ou deslegitima os desejos, tudo acaba passando no mesmo barco. Toda forma de amor acaba passando como se fosse legítima. E aí você perde a noção do que é bom e do que não é, e a vida vira uma espécie de bagunça, assim, onde tudo é permitido. Tudo lhe é permitido, claro, mas nem tudo lhe convém. Ou seja, todos os desejos existem, mas nem todos são legítimos. Isso não quer dizer que você tem que viver uma vida ascética. Necessariamente não quer dizer que você tem que ser uma espécie de monge budista que vai para a montanha e se desliga de todos os tipos de desejo terreno. Talvez isso seja a sua praia mesmo, mas não necessariamente é assim que você tem que viver a vida. Você pode viver a vida desejando coisas, contanto que elas tenham passado por algo que lhe diga que isso é legítimo ou não. E, última análise, tem que passar por uma espécie de espiritualidade e religiosidade, alguma coisa de cima que diga que essas coisas são certas ou que são erradas. Eu suspeito que no caso do Sakura Card Captors isso tenha passado em branco, porque a cultura oriental é muito complexa e eles têm uma grande influência budista e taoísta por lá, que às vezes tenta justificar uma espécie de manifestação da vida material como uma ferramenta para chegar na transcendência. Então, para um oriental seria muito natural que uma espécie de ato da vida cotidiana e manifestação da vida mais material e concreta seja uma ferramenta para a iluminação, por exemplo. Mas esse é um assunto tão complicado que não sei se dá para tocar nesse momento. Então a conclusão é não, nem todos os desejos são legítimos, como essa história parece estar querendo passar para você, leitor incauto. Está faltando nessa história o legitimador, o elemento que vai pegar esse componente eros dos personagens e dizer se de fato aquilo pode ser manifesto ou não, sem ignorar que algumas coisas podem ser manifestas. Esse negócio de se desligar totalmente da Terra está equivocado. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Nós vivemos uma vida real, concreta, imediata. A gente tem que trabalhar, a gente tem que comer, a gente tem que ter filhos. Ou seja, a gente tem que manifestar alguns desejos, de fato. Alguns desejos são legítimos. Não é para todo mundo viver que nem monge, não. E eu falo todo mundo porque algumas pessoas até conseguem viver assim. Mas não é para necessariamente todo mundo seguir a rota de abandonar completamente a Terra. Não, não, não. A Terra pode ser legítima se ela se casar com o céu. Alguns desejos podem ser legítimos se antes eles forem filtrados pelo grande legitimador da espiritualidade, da religião e da transcendência em última análise. Para mais conteúdo sobre cultura pop e cultura cult, ouça nosso podcast no Spotify ou acesse www.afogadosnosofá.com.